Glória ao nome de Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus que se encontra em Jó, capítulo 1. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Olha só. Jó, capítulo 1, versículo 7 diz assim: E o Senhor disse a Satanás: De onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui uma reflexão com o tema Seja conhecido no céu. A Bíblia diz aqui nesse texto que nós acabamos de ler que Jó era conhecido no céu. Não foi o diabo que falou de Jó, mas foi Deus que deu testemunho de Jó, porque Jó era um homem fiel a Deus e ele era conhecido nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas aqui na terra famosas, pessoas que são influentes, pessoas que influenciam não só a nossa nação, mas outras nações, pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, pessoas conhecidas aqui na terra, porém não são conhecidas nos céus. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei: Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que são conhecidas na terra. E existem pessoas que vivem em um anonimato aqui na terra, porém são conhecidas no céu. O mais importante é você ser conhecido no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só um texto interessante que diz aqui em Atos, capítulo 19. Eu vou encontrar aqui o texto. Atos 19, versículo 13. Atos 19, 13 diz assim, ó. Então alguns judeus ambulantes e exorcistas tentavam invocar sobre os que tinham espírito malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Cefa, um judeu e principal dos sacerdotes, o que faziam isto. E o espírito maligno respondeu e disse: Eu conheço a Jesus, e sei bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu sobre eles, de tal maneira que eles fugiram nus e feridos daquela casa. Veja que aqueles filhos de Cefa, ali do sacerdote, eles não eram conhecidos nos céus. O espírito maligno não era conhecido também no reino das trevas. O espírito maligno disse assim: Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E se apoderou deles ali, e eles saíram feridos daquele lugar. Porque para ter a autoridade de Deus, precisa primeiramente ser reconhecido no céu. Para ter autoridade contra o mal, você precisa ser reconhecido no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu digo para você é: seja conhecido no céu. Jó era conhecido no céu.
Deus deu testemunho de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Existem duas coisas que faz com que um homem seja conhecido no céu. Uma delas, a primeira delas é uma vida de oração. Se você tem uma vida de oração, certamente você é conhecido no céu. Porque eu posso citar aqui o exemplo de Daniel. Você vai ler lá no capítulo 10 de Daniel. E em toda a história de Daniel você vai ver que ele era um homem de oração. E no capítulo 10 você vai ver ele orando a Deus. Fez um propósito ali de 21 dias. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo para responder a Daniel. E quando aquele anjo compareceu perante Daniel, ele disse: homem muito amado, louvado seja Deus. Desde o primeiro dia que você se propôs a se humilhar diante de Deus, Deus ouviu a sua oração. E a Bíblia diz que Daniel ficou sem forças por conta daquela grande visão, e o anjo tocava nele e dizia: homem muito desejado. Em outras traduções dizem homem muito desejado. Daniel era conhecido no céu. Um outro homem que tinha uma vida de oração, que era conhecido nos céus, era Elias. Elias era conhecido nos céus. Quando um homem de Deus quando um homem é conhecido nos céus, ele ora e Deus responde. Quando o homem não é conhecido nos céus, ele ora, mas Deus não responde. Mas quando ele é conhecido nos céus, ele ora e os céus se movem. Deus entra em ação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira lição que eu aprendo é que o homem que tem uma vida de oração, ele é conhecido nos céus. A segunda lição que eu aprendo é que se você fizer a vontade de Deus, você vai ser conhecido nos céus. E eu posso citar o exemplo de Jesus. Aí você vai dizer assim: mas Jesus é Deus. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua natureza divina, assumindo a forma de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que Jesus, por ser homem, não deixou de ser Deus, mas por ser Deus aqui na terra, ele também não deixou de ser homem. Sendo que prevaleceu ainda mais a sua natureza humana para que se cumprisse toda a palavra de Deus. E nós podemos até voltar aqui, aonde nós já falamos. Glória a Deus. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Faça a vontade de Deus para ser conhecido nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez, os discípulos trouxeram comida para Jesus e disseram: mestre, come. E ele disse: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade de meu Pai. Jesus fazia a vontade de Deus e ele era conhecido nos céus. Tanto é verdade que quando ele está se batizando nas águas, ele ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Você vai ver essa mesma cena se repetir lá no Monte da Transfiguração, quando o Senhor se transfigura ali diante dos discípulos ali naquela visão gloriosa, e tem uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado,
em quem me compraz, a Ele ouvi. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você tiver uma vida de oração, você vai ser reconhecido nos céus. E se você fizer a vontade de Deus, você vai ser reconhecido nos céus. Mais uma coisa faz com que o homem seja conhecido nos céus. É claro que todas elas estão relacionadas uma à outra. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser reconhecido nos céus. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 7 de um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Ele prega e as pessoas ficam ali enfurecidos contra Estevão e apedrejam a ele. E quando ele está para morrer, ele diz: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem e o Senhor Jesus à destra de Deus ali para me receber. Estevão era cheio do Espírito Santo, a Bíblia relata isso. E o Senhor Jesus foi quem o recepcionou no céu. Eu quero dizer para você que se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser conhecido nos céus, como Estevão era conhecido. Se você fizer a vontade de Deus, você vai ser reconhecido no céu, como Jesus era conhecido. Se você tiver uma vida de oração, você vai ser reconhecido nos céus, como Daniel, como Elias e outros mais eram conhecidos. Jó era conhecido no céu. Ele era um homem temente a Deus, que desviava-se do mal, homem reto, sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você neste momento. Seja conhecido nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você vai ser reconhecido nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos testificar isso dentro da Bíblia, em Mateus capítulo 25. Olha só o que a Bíblia diz. Eu vou ler aqui alguns versículos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Veja que o azeite, nós sabemos que tem uma certa simbologia, comparação com o Espírito de Deus. Aquelas virgens prudentes, elas estavam cheias do Espírito Santo. E elas eram conhecidas nos céus. As outras 5, elas eram insensatas, elas eram negligentes, e elas não tinham azeite do Espírito de Deus, não tinha azeite nos lampiões, que simboliza a presença de Deus em suas vidas. E na hora que elas bateram a porta, o Senhor disse: eu não vos conheço. Então a palavra que eu quero deixar para você é: seja conhecido nos céus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, um abraço, em nome de Jesus. Amém.